expondo a sã doutrina. Vamos orar mais uma vez pela pregação e pelo preleitor. Querido Deus, mais uma vez, diante do teu santo trono, agora quero entregar nas tuas mãos, Pai, o teu servo, ele que o Senhor escolheu para trazer a mensagem, as boas novas, Senhor. Que elas sejam sementes, Pai, que sejam lançadas aos corações, que dê frutos, Pai, que também que seja para nos alertar, nos despertar, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Guia o teu servo para que ele venha falar somente o que o Senhor permitir, que possamos ouvir com atenção, também não perder o foco, que o Senhor nos ajude também a ter reverência, a não estar conversando, mas prestando atenção com os olhos e os ouvidos atentos. Que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Vem, Senhor, vem falar conosco, Senhor. Precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor nesse momento. Fique conosco e seja conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz. Amém. Vamos comer a palavra de Deus no segundo livro dos Reis. Segunda Reis. Segunda Reis. Capítulo 4, versos 8 a 37. Nós iremos continuar hoje a exposição da carta de João, mas eu estava estudando, né, para fazer o estudo expositivo, e aí eu notei que eu tinha dado um salto. Eu fui olhar até onde estava a série no YouTube, né, e vi que está do capítulo 4 até o verso 10. Então tem que terminar o verso 10. Eu tinha começado o capítulo 5, estudando para passar para vocês. Então, tem que retornar de onde nós paramos. Então, eu dei uma parada e trouxe hoje para vocês um texto que foi pregado em certa ocasião na congregação. E é um texto muito oportuno, né, para o tempo, o momento que nós estamos vivendo. Antes de mais nada, saudar os irmãos que porventura possam nos acompanhar agora ou ver essa mensagem depois. Deus abençoe vocês. Segunda Reis 4, a partir do verso 8. Enquanto os irmãos encontram, nós tivemos... irmãos, eu acho curioso como o Senhor, ele fala ao nosso coração, né? Ele tem seus meios de falar ao nosso coração. E eu acho que foi o irmão Taislan que falou aqui na sua oração, que nós costumamos nos esquecer das promessas de Deus, da palavra de Deus. E é curioso como quando você começa a ler as escrituras, independentemente do contexto que você está vivendo, se você lê da forma correta, em espírito de oração, e você se aprofunda nisso, às vezes os textos saltam aos seus olhos. E é como se Deus estivesse falando, é isso que você tem que fazer, é isso que eu quero de você nesse momento. Nós estivemos há pouco tempo, né, estivemos na Vida Sertão, e duas das mensagens, eu vou dizer duas porque uma mensagem foi pregada duas vezes, eu tive o privilégio de escutar, de uma vez mais curta, né, e outra vez mais intensa, que foi a mensagem do Leonardo Bessa, missionário. Escutei na quarta-feira, escutei no falando de problemas eclesiásticos, né? Ou na liderança, ou então com relação à igreja em geral, a falta de propósito em cumprir a missão que a igreja ela tem uma missão nessa terra e ela tem que cumprir essa missão. E ela não pode perder tempo, né, com trivialidades e com bobagens, porque é isso que Satanás deseja. Bom, antes de mais nada, eu trouxe esse trecho do Salmo 23 aqui, tá certo? Aqui trouxe para a irmã Francilene. Foi
impresso, né? Tá um pouquinho apagado, mas como é histórico, é só para guardar a lembrança. Vai dar um chá. Né? Aqui foi impresso pela réplica da prensa, né, de Gutenberg. Então, Maria, por favor. Marca ela. Irmã Francilene, tá? Irmãos, 2 Reis, capítulo 4, esse é um texto muito oportuno, eu queria ler com vocês a partir do verso 8 ao verso 37. 2 Reis 4, 8 a 37. Certo dia, rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse aos seus servos Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu com os ceifeiros. De repente, ele disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, então morreu. Ela subiu e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com seu marido e com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está amargurada em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi ao meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele,
os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir à cama, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra. Pegou o seu filho e saiu. Amém? Amém. Meus irmãos, a história é bastante longa, né? É um texto amplo, um texto que se estende dos versículos 8 ao versículo 37, então nós não vamos expor todo esse texto, nós vamos extrair alguns princípios que estão aqui nesse texto, tá? Então é muito importante a gente se deter em alguns pontos que eu vou falar aqui, porque nós temos muitos ensinamentos práticos para retirar desse texto. Antes de mais nada, eu queria rogar a Deus por uma coisa. Eu me lembro de Paul Washer dizendo o seguinte, que havia ouvido, né, uma pregação de um pregador que eu também tive o privilégio de ver e ouvir na Consciência Cristã, né? Só não sei se vou citar o nome dele da forma correta. Acho que, se não me engano, é Surreal Michelin, uma coisa assim. Ele é espanhol e ele esteve na Consciência Cristã. E Paul Washer disse que tinha ouvido uma pregação de Surreal Michelin e disse que, ainda que ele estudasse muito tempo, não conseguiria pregar aquela pregação como Surreal Michelin. Ou como Steve Lawson, e ele foi citando. Só que ele disse: após um tempo, eu parei para refletir e entendi uma coisa. Que mesmo que Surreal Michelin quisesse pregar o mesmo sermão novamente, ele não pregaria como ele pregou da primeira vez, porque não está no homem e nem está na pregação em si, está no poder de Deus que atua naquela pregação. E eu fiquei pensando a respeito. Nós temos estudos e sermões, no entanto a gente ainda está débil, fraco, a gente caminha como que respirando por aparelhos, né, e engateando ainda, bebendo leite, quando deveríamos estar comendo uma comida mais sólida. E eu me lembrei desse texto porque quando você vai para os grandes sermões das Escrituras, você vê que Pedro prega, e numa pregação apenas, 3.000 pessoas são convertidas ao Senhor. E Pedro não fez nenhum apelo naquela pregação. O apelo não foi de Pedro para o povo, o apelo foi do povo para Pedro, que disse: o que faremos? E Pedro disse: arrependam-se, cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, eu queria destacar essa parte porque, mais uma vez, nós estamos diante da exposição da palavra de Deus. Seja eu pregando, seja Cauã, seja Taislan, seja um dos meninos. Nós estamos diante da exposição da palavra e nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para que possamos agir da maneira correta, independentemente das circunstâncias que nós enfrentemos. Nós vamos ver aqui no capítulo 4 de 2 Reis que nós temos duas situações de dificuldade, que aos olhos humanos aparenta não ter solução. 2 Reis capítulo 4 é um texto que apresenta duas situações em que você, ao olhar com os olhos humanos, você não enxerga solução. Alguém já passou por isso? E se encontrar diante de uma situação, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, seja na vida financeira, seja em qualquer área relacional, que você olha para as circunstâncias e você diz assim: eu não consigo passar, eu não sei o que fazer nesse momento, eu não sei que caminho tomar. E quanto mais eu falo, pior fica, quanto mais eu mexo, mais fede, e você se depara com essa circunstância. O que fazer? Nós temos dois exemplos aqui. Primeiro, o contexto. Israel está em crise, né? Estamos aqui
na época do sucessor de Elias, os reinos já haviam se dividido. Olha que coisa interessante, né? Israel, o povo de Deus, a nação escolhida, havia se dispersado, se dividido. Uma nação para o sul, outra nação para o norte, né? E a maioria daqueles governantes que estiveram ali foram corruptos, maus. É incrível que, de acordo com a leitura do livro dos reis, desde 1 Samuel, aliás, né, desde Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel e o livro dos reis, e você vai para as crônicas e repete a história, você vê várias vezes a mesma palavra dizendo: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E isso levou à dispersão do povo, cumprindo o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. O que diz a palavra em Provérbios? Que quando o ímpio governa, o que acontece? O povo sofre, o povo geme. Tá certo? Então essa liderança, e foi justamente o que Marcos Cranconato pregou, traz separação e dor. Mas aqui nós estamos diante de uma liderança sadia, segura. Eliseu é o profeta e ele é sucessor do profeta Elias, vocês sabem bem. Até então, né, o governo era o pior governo da época, liderado por Acabe e Jezabel, né? Muitos profetas haviam morrido, outros discípulos de profetas tinham morrido também, tá? O povo estava em escassez durante o tempo da seca. Com o profeta Elias veio novamente as chuvas, né? Mas aqui nós estamos há pouco tempo depois desses acontecimentos. Elias sobe aos céus e Eliseu permanece com seu ministério ainda mais intenso do que o de Elias, porque o próprio Eliseu pediu porção dobrada, né? Então a gente analisa a história de Eliseu e é interessante o que acontece, né? Tantos milagres e acontecimentos sobrenaturais com a história de Eliseu. Mas aqui, irmãos, a gente vê dos versículos 1 ao versículo 7 a história da primeira mulher. É aquela mulher que fica viúva de um dos discípulos dos profetas. Então veja o contexto. Ela está viúva de um dos discípulos dos profetas. Por que ela está viúva? Muitos profetas e discípulos de profetas morreram sob o governo corrupto de Jezabel e Acabe em Israel. E aí, irmãos, essa primeira viúva, ela tinha contraído uma dívida alta, e naquela época, quando não se podia pagar a dívida, né, eles então podiam levar como preço, como pagamento, os filhos daquela mulher. Então ela se encontra numa situação desesperadora, em que ela está a ponto de perder os seus filhos e não há saída para ela, porque a dívida, o marido foi e deixou um testemunho, mas deixou uma dívida também, né? E ela não tinha como pagar essa dívida. Eliseu vai lá, né, e de forma solícita, generosa, voluntária, como o servo de Deus tem que ser, ele presta ajuda àquela mulher. E através do trabalho dela e do milagre e da instrumentalidade de Eliseu também, o Senhor reverte a situação daquela mulher. Mal você termina esse relato, você entra no versículo 8. Quase que simultaneamente. Eliseu, agora, ele passa por Sunem. Irmãos, a palavra Sunem, ela significa lugar de repouso. Era uma cidade de Israel pertencente à tribo de Isacar. Tá? Você tem as 12 tribos de Israel e são dados muito importantes que vocês têm que aprender. Eu diria que isso é básico. O nome das 12 tribos, o nome dos 12 apóstolos, né? E quando as tribos foram divididas, né, algumas cidades foram distribuídas entre as tribos, tá? E somente a tribo de Levi, né, não teve uma terra própria, ok? Mas o restante das tribos, todas elas tiveram
seus territórios. E Sunem era uma cidade que pertencia à tribo de Isacar. Uma cidade fértil e boa para a agricultura. Era a cidade de Sunem. Geralmente, irmãos, nos alegramos apenas nos momentos de gozo. Alguns princípios que eu quero destacar para vocês nesse texto. Geralmente apenas nós nos alegramos nos momentos de gozo, de alegria, onde está tudo bem. Vocês têm que lembrar, e eu tenho que lembrar, que a palavra de Deus apresenta uma falsa paz. A paz do mundo, que Paulo cita nas suas cartas. Que não necessariamente é a paz promovida por Deus e pelo Espírito Santo, pela reconciliação com Deus. Quando um homem está passando por crise, problema e adversidade, mas ele tem Cristo no coração, ele está em paz ou não? Sim. Porque a paz que Cristo promove não está fundamentada nas circunstâncias que você vive. Você pega o livro de Abacuque. Abacuque começa com as queixas contra Deus, porque ele vê a situação de Israel semelhante à situação que a gente vive no nosso país. E Abacuque olha para a injustiça que acontecia em Israel. E Abacuque levanta os olhos para os céus e começa a questionar Deus por que aquilo estava acontecendo. E Abacuque entra mais em parafuso ainda quando Deus diz para ele: olha, eu vou levantar os assírios, uma nação cruel e perversa, para castigar Israel. Aí é que Abacuque entra em parafuso mesmo. Por quê? Porque ele não entende. Ele diz: como é que o Senhor vai castigar o teu povo com uma nação pior ainda? Ele não entende. Ao ponto dele dizer: o Senhor é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Como é que o Senhor permite isso? E ele começa a questionar o Senhor. E Deus vai se revelando para Abacuque, que quando chega no final do capítulo, né, ele diz: ainda que a figueira não floresça, e ele entende. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e no curral não haja mais gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então Abacuque entende que o mundo pode estar pegando fogo, as coisas podem piorar e o contexto pode ficar nebuloso, mas ele entende: se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. E se o Senhor está comigo, eu tenho tudo. Então, não apenas nos momentos de gozo, mas não podemos olhar para as circunstâncias. Primeiro ponto. Segundo, não sabemos lidar com as frustrações. Nós não sabemos lidar com as frustrações, os problemas. Deixa Deus apertar um pouco mais para a gente ver. Quando os momentos de crise chegam, Mateus, a gente entende que a gente não sabe lidar com elas. Como essa é uma geração muito mimimizenta, né? A gente não consegue passar de forma plena, segura, equilibrada, firme, confiante pelas tribulações. E olha que o apóstolo Paulo, que passou por naufrágio, apedrejamento, açoites, perseguição, ele chamou isso de leve e momentânea tribulação. O apóstolo Paulo, irmãos, nós não passamos pela metade do que ele passou e, no entanto, nós murmuramos tanto. Nós não sabemos lidar com frustrações, mas precisamos entender que elas são passageiras. E outra coisa que nós aprendemos: elas são didáticas. Toda tribulação, toda provação, ela tem o propósito de ensinar, de promover edificação. Tá certo? O maior perigo na vida de um cristão, de um crente, é quando ele entra num estágio de apatia espiritual, de comodismo. Quando nada mais está acontecendo e ele começa a dormir. Mas eu ouvi uma frase uma vez, irmão Gustavo, que diz assim que você não dormiria se soubesse que os leões estão ao seu redor, querem lhe devorar. Então, nesse momento de apatia, de comodismo, é onde se encontra o perigo.
Ainda não entendemos, terceiro, que a vida cristã é uma vida de perseverança em meio ao sofrimento e à dor. Qualquer teologia que ensine que a vida cristã é uma vida de paraíso e de leveza nesse mundo é engano religioso, é mentira. A vida cristã é uma vida de alegria, sim, de felicidade, sim, mas de perseverança em meio ao sofrimento. Nós estamos passando pelo vale árido, pelo vale da sombra da morte. Tá certo? Nós somos forasteiros e peregrinos em terras estranhas. Então é natural que o sofrimento ele venha. Vamos entender o texto então. Primeiro, né? Riqueza não é sinônimo de avareza. Olha o versículo 8 aí. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, vírgula. Precisamos entender, irmãos, que tudo que temos e tudo que somos é para a glória do Senhor. Provérbios 22:2 diz que ao rico e ao pobre fez o Senhor, os dois. Deus fez o rico e fez o pobre. E todos eles devem ser mordomos do Senhor. Servir ao Senhor com seus bens. O livro de Tiago vai dizer que o rico, né, se glorie na sua humilhação e o pobre se glorie na sua exaltação em Cristo. Então essa mulher era uma mulher rica, mas como é que essa mulher lidava com seus bens? Veja aqui o contexto, né? Nós acabamos de lidar com a mulher pobre, no primeiro exemplo, e agora nós estamos no segundo exemplo com a mulher rica. É bem parecido com o que nós encontramos em João capítulo 3 e João capítulo 4. Você tem um mestre em Israel, de condições e bem instruído, Nicodemos, e você tem, no capítulo 4, uma mulher samaritana, rejeitada, adúltera, que vai ao poço buscar água, e os dois são atendidos por Jesus. Aqui é a mesma coisa. Essa mulher era rica, mas olha como ela lidava com a sua riqueza. Ela era generosa. A riqueza deve levar à generosidade, e isso com constância. Olha o que continua o texto. Ela era rica e ela insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Essa mulher reconhece que aquele homem era um homem de Deus, era um servo do Senhor. E ela utiliza os seus bens para promover generosidade, bondade. O que aquela mulher entendeu? Que aqueles bens que ela tinha, a rigor, não eram dela. Um dos perigos que nós enfrentamos na nossa sociedade hoje, que é triunfalista, né, e hedonista, está em busca dos prazeres e das riquezas, é o perigo de ficarmos raízes aqui, nos apegarmos a essas coisas. Paulo vai escrever dizendo a Timóteo que aqueles que querem ficar ricos caem em muitas ciladas. É o termo que Paulo usa, armadilhas. Tá certo? E não a riqueza pela riqueza, obviamente, tá? Mas o desejo desenfreado pelas riquezas. Fazer das riquezas o seu projeto de vida, centro da sua vida. Ela podia usar os seus bens como mordomia cristã. E ela servia ao seu servo, ao servo do Senhor, aliás. Olha o que ela diz ao marido. E isso é interessante, né? Uma união saudável no casamento. Olha o que ela diz ao marido, porque ela diz o seguinte, verso 9: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Primeiro, então, essa mulher tinha uma união saudável no seu casamento, porque no momento que ela desejasse fazer uma casa para o servo, né, e o marido dela fosse um cara
avarento, ou então não tivessem um bom relacionamento, o que ia acontecer? Eles não iam conseguir, ela não ia conseguir esse propósito. Nós temos um exemplo semelhante, né, no livro de Samuel, não me lembro agora qual, acho que no segundo, sobre um homem também, mas que era o contrário desse aqui, né? Que era Nabal. E Abigail teve que ir lá resolver o problema. Segunda Samuel, né? Obrigado, Samuel. Segunda Samuel, obrigado, Samuel. Então, irmãos, aqui nós percebemos que aqui um bom casamento faz toda a diferença no serviço ao Senhor. Então, é ensinamento. Eu já sou casado, né? Então é ensinamento também para vocês que ainda vão se preparar para o matrimônio. Isso vai influenciar diretamente no seu trabalho cristão. Cuidado com quem vocês vão casar. Tem que ser alguém com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com as mesmas intenções. Não alguém igual a você, porque isso não existe. Mas alguém que tenha, no mínimo, o mesmo propósito de vida, que é servir ao Senhor. Mas nós percebemos ainda nessa parte do texto uma outra afirmação, uma outra verdade. Agora não sobre o casamento deles, mas sobre Eliseu. Qual é a verdade que nós encontramos no texto? Que Eliseu era um homem de Deus. Esse era um testemunho vindo de fora. Esse é o testemunho vindo de fora. E assim, irmãos, nós não precisamos... aqui entra um ponto mais flexível, né? Nós não precisamos sofrer por antecipação, ou então estar demasiadamente preocupados com o que pensam de nós. Desde que nossa consciência para com o Senhor esteja limpa, tranquila. Tá? Porque nem sempre o servo de Deus vai ser bem quisto por todos, porque ele fala a verdade. Agora, existe também a questão do testemunho. Que se você tem muitas pessoas falando mal de você, alguma coisa está errada. Ou com essas pessoas, ou com você. Tá certo? Então, nós não podemos ter medo de ser avaliados, porque nós estamos sendo observados pelo céu e pela terra, e também pelo inferno, ok? Não, não entendi muito bem a parte que pessoa da boa vontade, porque uma pessoa só a ser vista. Vamos às partes. Ah, sim. Que, deixa eu ver se eu entendi. Que nós não devemos, primeiro, né, que nós não devemos nos preocupar demais com o que pensam sobre nós, é o primeiro ponto. Ok? No sentido de que nós não estamos aqui para agradar homens. Então, esse é o primeiro princípio, né? Só que com isso existe o equilíbrio de nós também não esquecermos do testemunho. Então entra um ponto de equilíbrio aí, porque tudo que os homens fazem hoje, a maioria deles, e como a igreja evangélica hoje, em sua maioria, ela é antropocêntrica, ela coloca o homem no centro, o homem acaba sendo servido. E as pessoas estão mais preocupadas com o que fulano A ou B vão pensar delas, e não necessariamente se a vida delas está de acordo com a palavra de Deus. Então, quando você tem sua consciência correta de que está no centro da vontade de Deus, você não tem que se preocupar com o julgamento dos homens. Agora, existe o outro lado dessa história, né? O outro lado da moeda também. Quando Paulo fala que nós devemos ser irrepreensíveis, né? Então, se por exemplo, eu não vou contar com a aprovação de 100% da igreja a meu favor, se eu sou pastor, se eu sou líder. Mas se eu não contar com mais de 50%, tem alguma coisa errada, né? Isso também denuncia contra nós. Você está entendendo? Se a maioria do povo, em especial, aqui a gente faz uma divisão,
Claro que os ímpios nem sempre vão gostar da gente, eles são ímpios. Mas quando a gente traz para um contexto mais eclesiástico da igreja, se nós contamos com a reprovação do povo, nós temos que nos avaliar também com relação a isso, tá certo? Então, porque um ponto pode levar ao outro, né? Enquanto nós apenas falamos com relação a Deus, isso pode se tornar subjetivo. E eu endureço meu pescoço. O ponto de vista da igreja ele sempre é relevante no Novo Testamento. Tanto é que Paulo e Barnabé são escolhidos pela igreja para o ministério. Você entendeu esse ponto, filho? Entendeu? E existem dois extremos com relação a isso. Samuel? Primeira Reis, né? 25. Samuel, perdão. 25. Obrigado, filho. O texto em questão é a história de Nabal, né? E Abigail. Irmãos, até aqui tudo bem? Amém? O Matheus fez uma pergunta, vocês ficaram com dúvida também? Isso é muito importante que fique claro esse ponto, né? Porque você percebe aqui que o servo do Senhor, Eliseu, você não vê ele preocupado com nada, mas ao mesmo tempo você vê o testemunho da mulher para com ele. Isso é importante. Porque quando Samuel ele fez a contagem do povo, eu estava terminando o ministério dele, né? Não a contagem do povo, né? Mas ele chamou o povo, ele convocou o povo e ele pediu contas, testemunho, né? Eu roubei alguma coisa de alguém, eu defraudei alguém, eu roubei a ovelha de alguém, e foi falando, né? E qual foi a resposta do povo para ele? Não, Samuel. Não, Samuel. Porém, os filhos de Samuel, o povo não quis. Porque já depunha contra né, ali o caráter dos filhos de Samuel. O povo não quis a liderança dos filhos de Samuel. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele fez a mesma coisa lá em Atos 20. Vocês sabem como eu me conduzi entre vocês o tempo todo, desde que entrei aqui. Né? Então é um ponto de equilíbrio entre essas coisas. Para a gente não endurecer o pescoço e quando alguém falar conosco, quando alguém quiser, de alguma forma, nos corrigir ou exortar, não é? Ou trazer um ponto importante, a gente não ser levado a não considerar o que ele está dizendo. Então, às vezes é muito subjetivo, né? Quando a gente fala que é apenas diante de Deus e não diante dos homens. Mateus 5, se não me engano, 16, tá? Vai dizer assim: brilha a vossa luz diante dos homens, né? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai. Então, nesse sentido aqui, você percebe que ela reconhecia que Eliseu era um homem de Deus. Eliseu passava por lá constantemente. Ela via os passos de Eliseu. Ela conhecia Eliseu. A mesma coisa foi dita no profeta Elias. Agora sei que és homem de Deus e que a palavra que sai da tua boca é verdade. Tá certo? Então, é interessante observar que essas coisas, irmãos, elas contam. Um homem de Deus deve sempre lembrar e ser grato pelos favores que ele recebe. Vamos continuar a leitura do texto. Bom, a gratidão. Primeiro, com relação ao casal. Ela diz: vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. A mulher faz isso como uma forma também de gratidão ao Senhor e como uma forma de serviço para com Eliseu. Mas olha qual é a postura de Eliseu para com a mulher. Irmãos, uma pessoa não grata, ela é uma pessoa egoísta. Uma pessoa não grata, eu não sei se ela pode ser chamada serva de Deus, porque tudo que ela tem foi dado a ela. O apóstolo Paulo vai dizer aos romanos assim: onde pois há jactância? Em outras palavras, né? Paulo está dizendo: onde pois há orgulho? Qual é a resposta que está lá? Nenhum. Paulo diz. E ele tem um ponto de exclamação, né? Era como se ele estivesse dizendo: não tem orgulho, porque tudo que Paulo tem, ele recebeu. Então, nesse sentido, olha o comportamento do servo de Deus. Ele, verso 11,
Vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar essa sunamita. Ele chamou. E ela se pôs diante do profeta. Este, Eliseu, tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Isso aqui, irmãos, é gratidão. Gratidão. Solicitude. O que podemos fazer pela senhora? Quais são as palavras de Paulo lá em Atos 20? Isso mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando nós analisamos a nossa sociedade hoje, a nossa vida, nós estamos mais inclinados a receber. Pouco ofertamos a nossa vida, quando na verdade a nossa vida é um sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei a Deus o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12. Então, esse princípio, irmãos, ele tem que ser lembrado, em especial, após os favores recebidos de Deus. O maior favor que nós recebemos de Deus. Qual é o maior favor que nós recebemos de Deus? A salvação. Vocês estão entendendo? Após esse presente, a nossa vida e tudo que nós temos pertence a Ele. Não temos o direito de questionar a Deus com relação a nada. E a nossa vida é uma vida de serviço. Qual é a dúvida? Eu vi meio errado. Porque o senhor falou, após esse presente da salvação, a nossa vida pertence a Ele. Mas a nossa vida pertence a Ele. Ah, não, mas tem uma diferença. Veja. Esse pertencimento, ele é diferente do que se refere ao servo de Deus e aos servos do diabo. Então a ideia de pertencimento aqui, ela tem nuances diferentes. Ok? Então a Bíblia diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Lá em Romanos. Tá? Então essa ideia de pertencimento, ela se torna absoluta quando a pessoa se converte, ela é regenerada. É claro que, num sentido mais amplo, geral, tudo é de Deus. Tudo foi criado por Ele e para Ele, inclusive o inferno. Mas aqui nós estamos falando no sentido de adoração, de relacionamento. Entendeu? Então isso tem nuances diferentes, tem sentidos diferentes. Tá? Então, nesse sentido, irmãos, após as bênçãos recebidas, e a maior bênção que nós recebemos, que é a salvação, nós não temos o mínimo dever e direito de murmurar, ou questionar, ou indagar a Deus por nada. E aqui você vê a gratidão nos atos de Geazi. Ele manda chamar a sunamita, ele pergunta o que pode fazer, e ela responde de forma bem natural. É curioso que ela não você percebe o comportamento dessa mulher na resposta que ela dá, Essa mulher não é interesseira. O equilíbrio dessa mulher, ela não é impulsiva ou precipitada. Você lembra de Esther, quando o rei pergunta para ela: o que você quer, rainha Esther? Te darei, ainda que seja a metade do reino. Se fizesse essa pergunta para minha esposa, eu ia dizer que queria a metade do reino. Essa mesma pergunta foi feita para lá no Novo Testamento, Teve a sobrinha da Herodíades, O que você quer? Ela pediu a cabeça de João Batista, Então é uma pergunta perigosa de se fazer para uma pessoa. Mas aqui você percebe que lá em Esther, o equilíbrio de Esther, porque ela tinha um propósito bem definido, Se for do agrado do rei, eu quero que o senhor vá ao banquete que eu preparei para o rei. Depois o rei pergunta novamente, Se for do agrado do rei, eu quero que o senhor vá para o banquete que eu preparei com Amã. Aí pela terceira vez no banquete o rei pergunta, E ela diz: agora eu quero a minha vida. Ela deixa para perguntar na hora certa.
Então, são princípios fundamentais. Aqui também, a mulher, ela está em paz. E ela responde: eu estou bem vivendo no meio do meu povo. É uma mulher equilibrada, é uma mulher de bom senso. Mas mesmo assim, a gratidão ela transborda em atos de bondade. Olha o que Geazi continua. O que se pode fazer por ela? Perdão, Eliseu, né? O que se pode fazer por ela? E Geazi responde: ela não tem filhos e o marido dela é velho. Nós, naturalmente, qualquer um de nós aqui, talvez desistisse na primeira resposta que a mulher deu, né? Eu estou pensando de nada não, tá tudo bem então, obrigado, tchau. Mas aqui você vê que ele insiste, né? O que falta a essa mulher? A gratidão, ela transborda aqui. Tá certo? Um homem grato, irmãos, ele sempre está à procura de fazer o bem, não importa a quem. A mesma coisa você vê, por exemplo, também com Geazi, mas um pouco mais adiante, com Naamã. Naamã estava leproso. E Geazi, né, o Senhor, por meio de Geazi, cura a lepra de Naamã. E, como forma de generosidade, de gratidão, Naamã quer ofertar, né, ali aqueles valores para ele. Ele não aceita. Ele não aceita. No entanto, o Geazi, né, interesseiro, vai depois lá e pede os valores e ele dá os valores. Ele está grato pelo que foi feito em favor dele. Tá certo? Nós vemos isso também em outros exemplos bíblicos. Irmãos, até que hora que mesmo? Eu aprendi o horário aqui dos estudos. 8h32. Isso é 8h28. Eita. Não vai ter meia-noite. Vamos só mais um pouquinho, tá? Tem os princípios aqui. Eu vou... Não, claro que não vou expor o texto todo para vocês. É até 8h30 mesmo. Bom, você vê então que Eliseu ele também é atento às necessidades da mulher. Nesses princípios aqui, tanto no comportamento de Eliseu quanto no comportamento de Elias, quando você analisa minuciosamente a história dos dois, você percebe tanto os erros deles. Eu acho que eu falei para alguns de vocês há pouco tempo, né? Observe Samuel, você me perdoe às vezes o esquecimento. Às vezes eu falo, não sei para quem que eu falei depois. Mas observe. Você tira muito de uma pessoa através dos detalhes, dos mínimos comportamentos dela, né? Então você vai podendo extrair do caráter, do comportamento. E um servo de Deus, aquele que está sendo talhado para o ministério ou para a liderança, precisa também ser, né, ou ter aqui algumas dessas qualidades, algumas dessas virtudes. E uma delas é a atenção às necessidades. Eliseu notou que essa mulher ainda não tinha filhos, que essa mulher ainda não era mãe. E isso no contexto do Antigo Testamento, no contexto veterotestamentário, naquela cultura, era algo terrível, né? Mas ela está em paz com aquilo, ou aparentemente em paz. Mas naquele contexto era algo muito complicado, porque era necessário que as mulheres engravidassem. Você vê a história de Raquel, né? E ela chega ao ponto de dizer para Jacó: dai-me filho, senão eu morrerei. Coitado de Jacó, não podia fazer nada, né? Mas ela clama. Você vê a história de Ana, certo? Você vê também a história da própria Sara, né? Então, nesse contexto, essa mulher não tinha filhos e ela não estava tão preocupada com isso. Mas então, o Senhor concede um filho a ela. Irmãos, eu vou pular aqui para os finalmente, porque não vai dar para expor tudo, já é 8h30, vou finalizar aqui nesse ponto. Ele faz uma promessa, essa promessa se cumpre, versículos 15 e 16.
Verso 17, né? A mulher engravida, ela dá à luz e está indo tudo bem. Verso 18, né? O menino já está crescido, né? Entende-se aqui que ele já pode correr, já pode caminhar, e ele, verso 19, ele sente um problema. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. No verso 19, esse menino sente um problema. É apenas uma dor de cabeça. Você vê que eu falei da questão do tempo de bonança, né? Nem tudo permanece bem. E nós não podemos esperar sempre bem. Nessa vida, não. Tá? Então não podemos ficar surpresos quando o tempo mau aparece. Quando as adversidades aparecem. Agora, é curioso que de repente o menino fica doente e não é apenas uma dor. Esse menino morre. E ele morre imediatamente após isso. O pai, você percebe, não tem atenção, manda o menino para a mãe. O menino senta no colo dela por um pouco de tempo e morre. O que ela fez? Você não vê choro, você não vê alvoroço, né? Você não vê confusão. Irmãos, essa mulher tem muita coisa para ensinar para a gente. Essa mulher simplesmente sobe, ela deita o menino sobre a cama de Eliseu, a cama do homem de Deus. Isso é simbólico, né? É interessante falar isso porque o primeiro relato de ressurreição na Bíblia, qual foi? O de Elias, né? E Elias se deita sobre o menino. Então é muito curioso como a história vai se repetindo aqui. Talvez essa mulher já tinha ouvido, de fato, né? O contexto ali era muito próximo. Ela sabia da história de Elias. Ela leva o menino para a cama do homem de Deus e certamente, né? Aqui não está no texto, mas nós podemos deduzir do que o texto pode dizer, que ela leva o menino para a cama do homem de Deus e volta. Se Deus fez aquilo com o filho da viúva de Sarepta, ela podia fazer com o filho dela também. O marido pergunta, não é? Ela pede um jumento, né, a um dos servos, e ela precisa ir falar com o homem de Deus. Observe que ela está aparentemente tranquila, passiva. Não que essa mulher não estivesse agitada, perturbada, não é isso. Mas que essa mulher tinha controle e domínio da situação. Essa mulher, ela pede um jumento, me lembra muito com Abigail, né? E ela uma das coisas que nós fazemos ao identificar um problema é se perturbar com o problema, permanecer no problema e morrer no problema. Quando na verdade nós deveríamos colocar os nossos pés no chão, colocar a cabeça para funcionar e ir atrás da solução. E a solução sempre vai ser Deus. E a instrumentalidade que Deus usa. Pessoas, homens, mulheres que podem ajudar, que podem ser úteis, que podem dar um conselho. Ninguém passa por problemas sozinho. Ninguém deve passar por problemas sozinho. Nós somos pessoas, seres relacionais. Precisamos nos relacionar e precisamos às vezes desabafar. Precisamos de pessoas que nos ouçam e precisamos ouvir pessoas. Nesse sentido, os servos de Deus devem se manifestar. Ele leva para o homem de Deus. Agora, irmãos, porque tem tanta coisa para destacar aqui, não é? Não entende nada, você vê que há uma nuance aqui, né, do comportamento do marido com o comportamento dela. Uma diferença. O marido pergunta: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa, não é dia de festa do Lua Nova, nem sábado.
É como se o marido estivesse dizendo: por que você quer ir à igreja hoje? Não é domingo, dia do Senhor, não é quarta-feira, dia de estudo bíblico, não é um dia que você vai cumprir a liturgia. Por que você quer ir hoje? Esse marido, ele simplesmente não está entendendo o que está acontecendo. Você vê que aqui o menino saiu da presença dele com dor de cabeça, sentindo, e ele nem ao menos pergunta: como é que está o filho? Pelo menos o texto não mostra isso. Era um homem desatento. E ela sabia disso. Ela sabia disso. Olha o que ela diz: não faz mal. Ela não quer perder tempo com ele. Ela quer ir atrás da solução. E ela poderia... Poderia, né? Ela manda preparar. Veja como ela... É ela quem está no controle das coisas. Ela manda preparar a jumenta. Ela diz ao servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. Então, é uma mulher firme, né? Equilibrada, mas que tinha senso de urgência. Eu sinto, né, que às vezes, a depender das circunstâncias, vai exigir de nós um comportamento, uma ação, ações drásticas, né? Exigem medidas também drásticas, certo? Às vezes é necessário calar, às vezes é necessário falar, tá certo? Mas há medidas que merecem certa urgência para ser tratada, independentemente das circunstâncias. Você pega o exemplo de Davi como exemplo, né? Davi, ele tinha pressa para vencer. Quando ele vai em direção a Golias, ele corre, enquanto que os outros soldados passaram um mês, né, sendo escarnecidos ali por aquele gigante. Não podemos postergar os nossos pecados ou a resolução deles, bem como não podemos postergar ou adiar as ordens claras do Senhor para que nós possamos ir e fazer a obra. Não podemos também adiar ou postergar as ordens claras de Deus sobre santificação e tantas outras coisas que são necessárias. O tempo passa e tudo se torna tarde demais. Bom, o texto prossegue, nós vamos finalizar. Ele vai falar com o servo de Deus, Eli. A mulher não quer tratar com Geazi, a mulher quer tratar com Eliseu. Isso também mostra como era o caráter ou a fé de Geazi. E nós vamos ver em outros textos que ele era um homem de mau caráter. E era um homem também que não tinha espiritualidade e vida com Deus. No prosseguir do texto, você vai ver que o próprio Eliseu manda que ele vá à frente para operar na vida do menino, para que Deus possa operar por ele. No entanto, ele corre, né, como quem quer receber glória, e ele vai, o texto não diz mais nada, diz apenas que ele tentou fazer ali, verso 31, né? Geazi foi adiante deles e pôs o cordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Ele foi com pressa, né? Eu acredito, não sei, que se ele tivesse conseguido algum sucesso, ele teria se orgulhado daquilo, ele teria contado vantagens sobre aquilo. Mas você vê que ele vai apenas cumprir tabela, ele vai lá, não há fé alguma. O livro de Tiago diz que você tem que pedir e não duvidar, né? Vocês cobiçam e nada têm, pedem e não recebem porque pedem mal. Foi o que aconteceu com Geazi. Mas Eliseu chega na casa, Eliseu, ele fecha a porta, secreto, ele não quer glória para si, e ele ora ao Senhor, coisa que o servo não fez. Só um detalhe, a Samuel falar, que a gente tem um saltinho aqui, né? Só um detalhe. A ordem de Eliseu era para que apenas Geazi fosse.
A mulher não queria ir sem que Geazi, sem que Eliseu fosse. Então, irmãos, o pessoal nos conhece, o pessoal nos sonda, o pessoal sabe. E tem insegurança, sim, incerteza, sim, com relação ao caráter e ao comportamento de alguns. Alguns sentem firmeza, propriedade para poder conversar, outros não. Alguns sentem segurança para contar seus segredos, outros não. Alguns sentem propriedade para chegar e pedir uma ajuda, um auxílio, outros não. Todo mundo sabe, como diz o reverendo Manuel, quando é bem recebido e quando não é. Quando a pessoa se importa e quando não. Quando a pessoa é de confiança e quando não é. Isso dentro de um contexto eclesiástico, dentro da igreja, que é exatamente o que aconteceu aqui em Samuel. Pode ver que Eliseu, né, puxou o manual de Elias, ele insistiu, né? Sim. Sim, exatamente. Ele sobe na cama, deita sobre o menino, coloca a boca sobre a boca dele. Isso aqui tudo, irmãos, não é que Deus não usa métodos litúrgicos, né? Isso aqui tudo foi necessário naquele período. Ele se deita sobre o menino, Eliseu se levanta, anda no quarto de um lado para o outro, ele não desiste, né? Você vê que Geazi, ele colocou a capa em cima do menino, não deu nada, ele foi-se embora. Enquanto que Eliseu, ele persistiu, tanto orando, quanto caminhou no quarto, voltou de novo e ele perseverou. Então isso ensina para a gente que nós não podemos desistir até receber a bênção, até receber a resposta, né? Eliseu se levantou e andou no quarto de lado para o outro, tornou a subir na cama, se estendeu e o menino espirrou e abriu os olhos. Finaliza dizendo o texto que ele manda chamar a sunamita e ele disse apenas: pegue o seu filho. Algo bem semelhante ao que o próprio Elias fez, né? Está aqui o seu filho. Nenhuma glória para si, nenhuma espécie de vantagem, nenhuma espécie de suborno, né, para com a mulher, algo dessa natureza. Ele apenas entregou o menino. Ela se lança aos pés de Eliseu, pega o filho dela e sai. Bom, irmãos, existem... finalizar com vocês dizendo o seguinte, né? Sim, mas você... Como ele mencionou aqui 7 vezes, né? Eu reportei aqui a respeito sobre o rei, né? Se não me engano, Acabe, que ele tinha que mergulhar no rio. Não, Naamã. Naamã, isso. Verdade. Naamã, ele tem que mergulhar no rio, né? 7 vezes. Esse número é simbólico, né? É bem simbólico isso. Exatamente. Esse número 7, né, é muito simbólico nas escrituras, em especial em Apocalipse. Depois a gente pode estudar mais a respeito, mas é um número bem simbólico. Irmãos, é óbvio, né, que esse texto, nós lemos ele todo, né, não dá para expor com pouco tempo, ok? Nós apenas extraímos alguns princípios do texto. Foi um estudo que eu tinha feito há pouco tempo, uma pregação que eu tinha feito há pouco tempo. Mas eu queria só aqui recapitular os 4 princípios que eu li no começo, que envolvem todo esse texto. Perseverança, né? Em meio à dor, em meio à tristeza, gratidão, tá certo? Olha o que diz aqui, né? Geralmente nos alegramos apenas nos momentos de gozo. Somos guiados pelas circunstâncias. Qual é o conselho bíblico? Paulo está com Silas na prisão e eles louvam ao Senhor, eles cantam ao Senhor. O conselho bíblico é, né, ainda que a terra não floresça, não haja fruto na videira, né, eu me alegrarei no Senhor, independentemente das circunstâncias. Está triste? Cante, ore. Não sabemos lidar com as frustrações, precisamos entender que elas são passageiras. É aquela famosa frase, né? Não diga a Deus que você tem um grande problema, né? Como é que termina? Diga o problema.
Você tem um grande Deus. Nosso Deus é maior do que qualquer circunstância, do que qualquer sofrimento, do que qualquer dor. Os discípulos do Senhor na igreja primitiva morriam cantando hinos, sendo mastigados por leões, queimados com cera quente e outros tipos de morte dolorosas. Inclusive, numa das cartas de Inácio de Antioquia, Inácio vai dizer assim, né? Eu sou o pão de Deus e quero ser transformado em trigo na boca dos leões. Olha que ousadia, né? Então, nós precisamos entender que as tribulações são passageiras e que essa vida, enquanto nós estivermos aqui, é uma vida de sofrimento e dor. Mas isso é uma preparação. Quão honroso, né, deve ser glorificar a Deus com a nossa vida em meio a esses problemas. É muito fácil a gente glorificar a Deus e dar glória a Deus quando tudo está fácil, né? Mas especialmente nos momentos de tribulação, de dor, de perda. Então eu queria orar com vocês com base nesses princípios. Tá? Em momento oportuno, eu pretendo trazer para vocês novamente esse texto, talvez não agora, mas em momento oportuno trazer esse texto ainda mais aprofundado. Ok? Ele carece de mais estudos e mais aprofundamento. Esse texto é um texto valioso, o texto de 2 Reis 4. Com esses dois exemplos poderosos que nós temos aqui. Bom, vamos orar ao Senhor.